paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nesta manhã, que Deus te dê sabedoria e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Declarar, profetizar sobre a sua vida que esse ano vai ser um ano de bênção, que você vai plantar, colher e vai desfrutar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrei do meu pastor Roberto, né, que ele falava assim, é plantar, colher e desfrutar. Oh, glória a Deus, amém? Então você vai desfrutar este ano de 2024, amém? Mas para você desfrutar, você precisa movimentar. Você precisa se movimentar. Você não pode ficar parado. Você tem que começar a se movimentar. E as metas que você fez ano passado, você já começou alguma? Você já começou alguma meta? Você já começou a colocar em prática? Então vamos nos movimentar, amém? Vamos movimentar, vamos colocar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos planos em ação. Mas antes de tudo, como diz em Provérbios, que antes de tudo nós devemos consagrar os nossos planos, os nossos desejos, consagrar a Deus, ou seja, entregar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, sobre os nossos planos, colocar os nossos planos na mão de Deus para que tudo venha dar certo. E em segundo lugar, não é ficar esperando, cruzar os braços e pronto. Tem pessoas que elas pedem a Deus as coisas e não fazem nada para as coisas acontecerem. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que é impossível para o homem fazer, Deus faz. Eu vou te dar um exemplo. Lázaro morre. Seu melhor amigo morre, tanto que Jesus chorou ali quando viu Lázaro, depois de 4 dias morto. Quando Jesus chegou diante do túmulo, o Senhor Jesus Cristo ele pediu para que os discípulos tirassem a pedra, removessem a pedra. Mas espera aí, não era fácil o Senhor Jesus Cristo falar assim, pedra, né? Só fazer assim com a mão, Jesus tirava a pedra. Mas a pedra, os homens conseguiam fazer, ressuscitar, era com ele, porque ele era Deus. Então, o que era possível para os homens fazer, Deus deixa para os homens fazer, se esforçar. Mas aquilo que é impossível, que era ressuscitar Lázaro, que homem nenhum conseguia fazer, o Senhor Jesus Cristo fez. Então tem coisas, o impossível Deus vai fazer. Agora aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Aqueles homens eles precisavam movimentar aquela pedra para que houvesse milagre. Assim também é na nossa vida, nós precisamos estar em movimentos. Nós precisamos estar em movimento. Antes do mar vermelho se abrir diante do povo, Deus falou assim para Moisés, Moisés, manda esse povo marchar. Manda esse povo marchar, Moisés. E quando o povo começou a marchar, quando o povo começou a movimentar-se, aí sim o mar começou a se abrir. As muralhas de Jericó, eles movimentaram 7 vezes ao redor das muralhas de Jericó. Durante 7 dias. E no último dia eles rodearam mais 7 vezes. Eles estavam em movimento todas as vezes que Deus faz um milagre. Todas as vezes que algo acontece em nossas vidas, é porque nós estamos movimentando. Deus não gosta de ver ninguém parado. Ninguém parado, porque as pessoas que ficam paradas, elas não crescem, elas ficam acomodadas. Né? Elas ficam acomodadas. Você se move. Todas as pessoas, elas se movem através de uma força de vontade, do desejo do seu coração que vai para a mente, que vai para o cérebro. E a mente ela dá ordem ao corpo para que o corpo se movimente através de um forte desejo. Então, primeiramente, por isso que a palavra movimente-se, né? Mente-se, mente, né? De mente, movimente, ou seja, é uma ordem dada através da vontade do nosso coração que vai para a nossa mente dá essa ordem para o corpo. Então, por isso, porque o nosso corpo ele é preguiçoso. O nosso corpo é preguiçoso. Ele quer sempre estar dormindo, quer sempre estar quietinho, quer sempre não fazer nada. Então, por causa disso, as pessoas são vencidas pela vontade do seu corpo. É você que tem que mandar nos seus desejos, né? Nos desejos. É você que tem que mandar no seu corpo. E não o seu corpo mandar em você ou na sua mente. É o contrário. Você vai se movimentar-se através da sua mente. A sua mente manda o seu corpo movimentar. É através da sua mente. Então, as pessoas hoje em dia, geralmente, elas são comandadas pelo seu corpo.
Eu não vou não porque eu estou cansado. Eu não vou orar. Eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado. Porque o seu corpo, seu corpo não quer ler Bíblia. Seu corpo não quer ir para o culto. O seu corpo, a sua alma, não quer essas coisas. Existe uma luta entre a carne e o Espírito Santo. Por isso que às vezes você não quer fazer as coisas espirituais, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ir para a igreja, não quer perdoar o irmão, não quer cantar, não quer fazer as coisas espirituais. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas se encontram acomodadas com sua vida espiritual lá embaixo. Então você precisa movimentar a sua vida espiritual. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está o nível da sua vida espiritual hoje? Como é que está o nível da sua vida espiritual? Como você está com Deus? Como está a sua alma, o seu espírito com Deus? Eu não vou perguntar do seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito. Como está diante de Deus? Você precisa cuidar do seu corpo espiritual. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa cuidar do seu corpo físico também. Porque nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, nós vamos dar conta para Deus, da nossa alma. Então, por isso que você precisa estar em movimento. Comece a movimentar-se. Comece a se movimentar. Comece a se movimentar, porque pessoas que ficam paradas, acomodadas, elas não crescem em nada. Elas não crescem em nada. Comece a colocar as suas metas, comece a colocar, mudar os seus hábitos, começa a mudar a sua mente. Começa hoje. Começa a ler a Bíblia, começa a ler um livro, começa a fazer uma caminhada, começa a fazer alguma coisa. Pare de ficar parado. Esse ano é o ano que Deus quer mudar a sua vida. Não deixe o corpo dominar você. Às vezes nem é o diabo, às vezes é a preguiça mesmo das pessoas. E muitas das vezes elas querem que as coisas aconteçam. Muitas pessoas, já vi muitas pessoas querer, porque desejar é diferente de você estar em ação, em movimento. Agora eu falo, a fé não é um sentimento. A fé é uma ação. A fé é uma ação, não é um sentimento. Eu tenho fé. Do que adianta dizer que tem fé, mas se a fé é morta, se a fé não tem obras, a fé ela precisa ter obras, precisa ter movimento. Amém? A Bíblia conta que Jesus, ele foi, em João capítulo 5, fala da história do paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos, assentado à beira daquele tanque, esperando alguém para levar ele até o tanque, porque de tempos em tempos, segundo a lenda, segundo a história, descia um anjo ali e movimentava aquelas águas. E quando o anjo movimentava aquelas águas e aquelas águas ficavam em movimento, o primeiro que caísse naquela água, que tocasse na água, era curado. E aquele paralítico que estava ali há 38 anos esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e foi diretamente nesse paralítico e perguntou para ele assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque o maior desejo dele era ser curado. E ele fala assim: mas não tem ninguém que me leva até a piscina quando as águas são movimentadas. E Jesus falou assim para ele: olha, levanta-te e anda. Então, enquanto Jesus estava conversando com ele, Jesus perguntou: olha, você quer ser curado? E ele começou a arrumar uma desculpa, né? Muitas pessoas, elas querem que as coisas aconteçam na vida delas, mas elas arrumam tanta desculpa. Eu não vou fazer caminhada porque isso. Eu não vou ler a Bíblia que é muito cansativo. Eu não vou à igreja porque eu chego cansado de serviço. Eu não vou. Então tem muitas pessoas que elas arrumam muitas desculpas e por causa disso elas não recebem o seu milagre. Mas aquele paralítico, quando Jesus falou assim para ele: levanta-te, toma a sua cama e anda. Enquanto Jesus conversava com ele, Jesus não falou assim para ele: você está curado.
Jesus não falou assim para ele, você está curado, não. Jesus falou assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele homem, ele já estava curado. O milagre já estava sobre a vida dele. Todos nós carregamos já em nós as bênçãos de Deus. Todos nós já carregamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que muitas das vezes nós não sabemos acessar. Muitas das vezes nós não sabemos acessar. E nós estamos todos os dias procurando acessar essas coisas de Deus. E aquele paralítico, quando Jesus chegou lá, quando Jesus estava conversando com ele, Jesus já tinha curado ele. Só que ele não percebeu. Aí foi quando Jesus falou assim para ele, olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí foi aquilo que eu disse para você. O desejo forte do coração veio para a mente dele. E a mente mandou ordem para o seu corpo começar a levantar. Então ele começou a se movimentar as pernas. E quando ele se levantou, ele começou a dar glória a Deus e aleluia. Por quê? A partir do desejo que ele teve, ele começou a se movimentar. E ele começou a andar. É assim que nós devemos fazer. Nós não devemos aceitar a paralisia espiritual, a paralisia emocional, a paralisia física. Quantas pessoas estão paradas com paralisia emocional, com paralisia espiritual, com paralisia física, não consegue sair do lugar. Mas eu quero declarar a cura, a libertação sobre a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero declarar sobre a sua vida, nesta manhã de quarta-feira, que Deus ele está curando você. Quantas pessoas elas estão paradas? Quantas pessoas paradas, elas estão paradas por causa de ferida, de mágoa ou traumas? Mas nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo, ele cura você. Basta você tomar uma atitude. Você já está curado, você já está liberto. As bênçãos já estão prontas. O que você precisa é movimentar para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Então comece a se movimentar. O tema dessa manhã é movimente-se. Não fique parado. Comece a fazer alguma coisa. Comece a fazer alguma coisa. Comece a se movimentar. Se eu não me movimentasse aqui todos os dias, às 5 horas da manhã, era uma coisa que eu queria fazer muito. Mas eu preciso estar sempre nesse movimento. E tudo que nós desejamos ou queremos fazer, precisa de ação, precisa de movimento, precisa de atitude. Amém? Você precisa ter uma vontade. Primeiro parte de você. A vontade, um desejo forte do seu coração, que manda ordem para a sua mente, e a sua mente manda ordem para o seu corpo movimentar, fazer as coisas. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. E nós formamos mais um elo, terceiro dia. Amém? Para que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe. Uma excelente quarta-feira no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração. Até amanhã.